Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Bom, graças a Deus que estamos novamente juntos, e é pela graça de Deus que estamos aqui. E hoje nós pretendemos meditar e falar a respeito da bondade de Deus, da graça de Deus, da verdade de Deus, sobre as nossas vidas terrenas, sobre a nossa vida terrena, terreal, essa vida comum que nós estamos tendo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida, sua família, sua cidade. Amém? Vamos ler Colossenses, capítulo 3, apenas os 4 primeiros versículos. Então leia comigo, siga comigo no monitor, Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo que é a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Eu queria meditar nesse texto. Eu coloquei um tema. Eu quero falar em cima desse tema. Algumas dificuldades bíblicas. Ou dificuldades bíblicas. Muitas pessoas têm muitas dificuldades e não compreendem o linguajar bíblico. Até o próprio português bíblico é um pouco diferenciado, tem um nível um pouco mais elevado no seu linguajar. E pegar um texto aí de 2000 anos como o Novo Testamento, ou um texto de 3500 anos como o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, e aí por aí vai, especialmente os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Pegar esses textos originais e colocar na nossa língua, no português moderno, é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Por isso, várias traduções diferentes, versões diferentes, para a gente ter um consenso, uma compreensão. Agora, eu quis ler esse texto porque ele é um texto de suma importância, de importância capital para a compreensão da vida espiritual. E se você tem interesse em compreender a vida espiritual, então está no lugar certo. Ele diz, no começo: se você foi ressuscitado com Cristo, então você deve procurar as coisas lá do alto. No versículo 3 diz: se você já morreu, veja bem, versículo 3, se você já morreu, então a sua vida, que é a sua vida, tá? Se você já morreu, então quando Jesus se manifestar, vocês serão manifestados com Ele também. Veja bem, primeiro ele diz: você já ressuscitou?
Depois ele diz: você já morreu. Ao invés de dizer primeiro, você morreu e agora ressuscitou, não, ele diz: você já ressuscitou e agora morreu. Então, para muitas pessoas há uma contradição, porque é preciso haver uma compreensão do todo bíblico, uma compreensão até doutrinária, de ensino mesmo, e é preciso conhecer os vários textos, porque não há uma compreensão apenas no versículo. A Bíblia é um todo. É um todo. E é preciso compreendê-la como um todo. Veja bem, está falando de espiritualidade. Não está falando de vida terrena. Está falando de vida espiritual. Quando ele diz: já que você ressuscitou com Cristo, procura as coisas que são de Cristo, que são do alto, onde as coisas de onde Cristo está, à direita de Deus. Veja bem, está se referindo ao novo nascimento. O novo nascimento é uma transformação. Sem o novo nascimento, a pessoa continua sendo o velho homem, somente carnal, não espiritual, isto é, sem Deus, sem a salvação, sem a vida eterna. Não é um filho, é apenas uma criatura. Entende? Então, quando a Bíblia diz: você já ressuscitou, é porque você já nasceu de novo. É porque você já venceu a morte espiritual. Você ressuscitou espiritualmente falando. Na verdade, haverá uma ressurreição dos mortos que morreram fisicamente. Isso será no último dia. Ele está se referindo ao novo nascimento aqui nesse texto. Então ele diz: quem já ressuscitou com Jesus, isto é, quem nasceu de novo, da água e do Espírito, isto é, da palavra de Deus e do Espírito Santo, da água e do Espírito significa pelo Espírito Santo, mas através da água. A Bíblia, muitas vezes a água é símbolo, uma simbologia da palavra de Deus. Então, quem já nasceu da água e do Espírito, conforme está em João 3, é aquele que já ressuscitou. Efésios é até muito interessante, porque o livro de Efésios, um pouquinho atrás aqui, estava procurando lá na frente, mas é aqui atrás. No capítulo 2 de Efésios, nós vamos ler assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Veja bem, então, eu não vou continuar lendo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Por isso, aqui em Colossenses, ele diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, está falando do novo nascimento. Aquele homem estava morto em pecado, estava condenado, mas ele encontrou Jesus, ou melhor, Jesus o encontrou, tocou nele. Quando Jesus tocou nele, o Espírito Santo entrou nele, ele ressuscitou. Isso é espiritualmente, tornou a ter vida espiritual, porque quando o homem caiu no Jardim do Éden, a raça humana caiu, a gente chama de queda, caiu, perdeu o relacionamento com Deus, perdeu a intimidade com Deus, pecou, agora está separado de Deus. É preciso nascer de novo. Aí entra
Jesus. Somente Jesus pode nos dar o novo nascimento através do Espírito Santo. Muito bem. E esse que nasceu de novo, agora precisa morrer. Você diz, mas já não estava morto? Veja bem, ele estava morto nos delitos, nos pecados, ele estava morto na sua vida de transgressão. Era um morto espiritual. Agora, quando ele diz no versículo 3, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, você morreu, agora você está morto. Se você está morto, não significa que você voltou a estar em pecado. Significa que você morreu com respeito ao mundo, com respeito ao pecado, com respeito às tendências, os pendores da carne. E quem nasceu de novo precisa morrer para o pecado. Com respeito ao pecado, morrer para Deus, é que não há assim, uma palavra mais fácil. As palavras em português são difíceis para mim explicar isso. Contudo, eu entendo perfeitamente. Eu morro em relação ao pecado, aos desejos pecaminosos que estão em mim. Eu me sacrifico. Eu não admito que aquilo me domine. Então eu não vou, eu não faço. Eu morri para aquilo já não tem importância para mim. Quer dizer, eu morri para Deus. Morri para o mundo, mas a favor. Isto é, morri para que eu possa viver com Deus. Então a Bíblia ela é um livro de dificuldades para compreender. Muitas pessoas dizem, a Bíblia não presta, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, a Bíblia é um livro humano e não, como qualquer um outro. Não é, querido, não é. A pessoa está falando isso porque ela não consegue assimilar. E eu quero te dizer então, para encerrar hoje a nossa pequena meditação, somente o Espírito Santo pode iluminar a nossa mente para nós compreendermos, ou para nós podermos compreender o texto sagrado. Com muita humildade, com oração, repetindo a leitura muitas vezes. Eu já li a Bíblia muitas vezes. Eu preciso de ler muito mais. Continuo lendo. Atualmente eu estou ouvindo. Estou em Ezequiel, capítulo 25, 29, ouvindo Ezequiel. Pode ser ouvindo ou pode ser lendo, mas eu preciso estar estudando a palavra de Deus para ter compreensão. Porque se eu morri para o mundo, então eu deixo de ter os prazeres, entre aspas, os prazeres do mundo por causa de Jesus. Para que eu possa ter uma graça que para mim é mais importante. É uma questão de prioridade. Para mim é mais importante, para você é mais importante. Porque quando Jesus Cristo vier, quando Ele descer, quando Ele voltar aqui, então diz, quando Cristo, que é a sua vida, a minha vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então eu também serei manifestado com Ele em glória. Por que está falando assim? Porque hoje, 2016, aqui na Terra, no mundo, não há a menor diferença entre quem é de Deus e quem não é de Deus. Percebe? Você não sabe distinguir pela roupa. Não tem como. Pelo corte do cabelo. Não tem como. Mas Deus vai fazer a distinção quando Jesus voltar. Então ali você receberá a recompensa. Tá bom? Vamos orar. Obrigado, Deus, por este momento de reflexão na Tua palavra. Enche-nos abundantemente. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Você assistiu aqui no seu canal 10
nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no